Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje, depois de 11 dias, voltamos com um vídeo aqui no canal e cara, não tem o que dizer, gente. Tá escrito aí análise pós-jogo, mas sinceramente eu nem sei se vai ser análise, acho que não vai ser nem análise porque eu vou estar aqui falando sobre o jogo. Vou estar aqui falando sobre como é que o Corinthians foi nessa partida e, cara, vamos mais conversar mesmo do que falar como é que foi esse jogo, porque, cara, o que menos importava hoje era jogar bola, né? E o Corinthians talvez nem tenha jogado seu melhor futebol, mas assim, não interessa, não importa. O que importava justamente hoje era ser campeão e o time foi mais que campeão. Vou até ajeitar um pouquinho mais a câmera, trazer ela um pouquinho mais pra cá. Isso, estava muito pra cá. Tudo bem. Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve se não é inscrito, compartilha nas suas redes sociais, me segue no Instagram também, me segue no X, o famoso Twitter, me segue no TikTok, tá tudo sempre aí na descrição, no primeiro comentário fixado que é o meu. Então vão lá, se inscrevam, sigam, porque vai sair sempre vídeo lá, sempre sai corte dos vídeos daqui, enfim. Vamos falar um pouco desse jogo aí, porque, cara, que jogo, que final. E acho que depois de todos esses anos, né? Desde 2019 mesmo, praticamente. Desde 2019 a gente viu o Corinthians não sabendo jogar clássico, não sabendo jogar final, não sabia jogar semifinal, não sabia jogar contra um time grande, por exemplo. A gente caiu algumas vezes em semifinal, em final nesses últimos anos. Estava sendo bem difícil, foram 6 longos anos, né? Anos bem difíceis, anos bem complicados. Esse ano a gente já teve algumas dificuldades mesmo, né? O time ainda não tá perfeito, o time não é perfeito, né? Porque ganhou um Paulista que tá ótimo ano. Obviamente que da forma que ganhou, contra quem ganhou, cara, isso é incrível. Ainda mais fazendo um tempo que a gente não ganhava, né? 6 anos sem ganhar qualquer tipo de título. É um tempo que o Corinthians não pode passar jamais. 1 ano, 2 anos já é tempo demais pra gente. 6 anos, então, é mais do que inadmissível. O Corinthians, nesses 6 anos, foi completamente desfalcado pelos seus dirigentes. Teve problema de jogador entre os jogadores, com os jogadores também, com treinadores. O Corinthians teve muitas vezes no caminho errado, teve, sei lá, 1, 2 vezes no máximo pelo caminho certo, e mesmo assim deu errado. Enfim, é muito complicada essa situação. O Corinthians passou por anos bem difíceis. Esse ano, como eu disse, de certa forma, tivemos sim momentos ruins, momentos bem ruins até. Mas, cara, tudo isso a gente esquece no dia de hoje. Tudo isso a gente esquece nesse título, nesse jogo, que é só um campeonato paulista. Mais um título, ó, do maior campeão do estado. Não adianta reclamar, não adianta chorar, enfim. Não adianta falar que foi roubado, não adianta chorar, né? Porque a gente sabe que o outro lado gosta de chorar e muito, inclusive. Mas, enfim, foi muito bom ter vencido esse título, porque, querendo ou não, a gente não sabe, né? A gente vai descobrir só lá em dezembro, lá, sei lá, no dia 21, 22 de dezembro, que é quando acaba de fato o calendário do futebol brasileiro, se o Corinthians se fez bem com esse único título, que, vamos falar a verdade, né? Não é só um título estadual. A final, do jeito que foi, contra quem foi, não é só um título. É diferente você ganhar uma final como você ganhou hoje do que, sei lá, você ganhar uma final contra a Ponte Preta, por exemplo, quando a gente ganhou no primeiro do Tri, lá em 2017. Mas, enfim, cara, tomara que esse time se empolgue, a gente tem elenco para isso. Não tem, talvez a gente não tenha elenco para brigar por todos os títulos. Eu acho difícil a gente ganhar todos os títulos. Na verdade, se a gente ganhar mais um, eu já acredito que vai ser uma baita temporada do Corinthians e tem potencial, gente, com todo respeito. Obviamente que temos umas equipes mais qualificadas, com melhor momento, que podem sim brigar por todos os títulos, mas enfim, no geral, o Corinthians pode sim beliscar uma tacinha e a gente espera que belisque, né? Precisamos ainda de reforços, é claro. Na zaga, hoje que o Félix Torres foi meio criminoso, né? Ele se esforçou e muito para complicar a gente na partida. Por sorte, a gente tinha o nosso salvador, o Hugo Souza, para manter o Corinthians mais do que vivo no jogo. Enfim, foi um jogo incrível. Começou ali. O Corinthians começou melhor, a verdade é essa. O Corinthians. Vai ser meio difícil fazer essa análise hoje, rapaziada. Já vou avisar que não tem nota, né?
Porque, cara, num jogo de título é todo mundo nota 10, menos o Félix Torres, que vai ganhar uma nota 0 aí, porque ele tentou complicar em muito esse jogo. Então já tá adiante aí as notas, tá? As notas são todas essas. Nota 10 pra todo mundo, até pros que entraram no segundo tempo, substitutos. E menos pro Félix Torres, porque realmente tentou dar uma complicada e muito no nosso serviço. Cara, aquele momento lá que ele fez aquela merda daquele pênalti, eu juro por Deus que a minha alma perdeu toda a felicidade. Eu virei um nada sentado no sofá. Virei um saco de carne, de ossos, sem alma, sem a esperança, sem felicidade, que foi simplesmente retornada graças à baita defesa do Hugo Souza, uma defesaça. Tudo bem que o Veiga bateu bem mal o pênalti, né? Vamos falar a verdade. Mas, cara, isso não tira nunca o mérito do goleiro de fazer uma baita defesa. O Hugo, a gente sabe que é muito pegador de pênalti, pegou mais um pênalti e, cara, não tem o que reclamar da partida do Hugo. Fez cera e, por incrível que pareça, ele não tomou cartão amarelo, que é muito incrível. Acho que, pô, desde a semifinal, desde, sei lá, das quartas de final, ele fazendo cera todo jogo e, sei lá, não lembro se ele tomou cartão contra o Santos ou contra o Mirassol. No jogo de ida contra o Palmeiras eu tenho certeza que não tomou. Mas enfim, nos outros jogos, cara, ele fez cera todos os jogos, não tomou cartão. Beleza, muito obrigado. Mas enfim, voltando, né? Estão me perdendo um pouquinho, mas enfim. O Corinthians começou melhor, teve bola na trave do Garro no primeiro tempo, mas, cara, o Corinthians estava muito frouxo, né, na marcação. Não diria frouxo, mas eu diria nervoso. Porque, cara, os dois cartões amarelos que a gente tomou na primeira etapa, com o Félix Torres, o primeiro, e depois com o Angileri, são cartões amarelos muito burros, né? Muito bobos. Porque, de fato, ali... Cara, os dois cartões são por faltas em que o jogador do Palmeiras não tinha vantagem nenhuma sobre o jogador do Corinthians, e eles não estavam nem com a bola, ou seja, é um cartão que obviamente é um cartão amarelo claro, por mais que a gente possa reclamar, falar mal do juiz, que realmente hoje ele foi bem ruim, bem malzinho mesmo, porque, cara, teve dois lances, dois lances é brincadeira, né? Teve dois lances que o Alberto recebeu lá na frente, poderia partir em velocidade, tinha ganhado dos zagueiros, né, do zagueiro e dos zagueiros como um todo, né, a dupla de zaga do Palmeiras, tomou a falta e o juiz simplesmente não deu falta em nenhuma das duas, sendo que as duas foram claras, principalmente a segunda, né, que aconteceu, quando o cara claramente puxou ali a camisa do Yuri Alberto, que, cara, você cartão amarelo em qualquer canto do universo, né, mas aparentemente hoje não era, e tá tudo bem, né, mas enfim, o importante é que a gente ganhou. Mas enfim, o primeiro tempo ali foi um primeiro tempo bem jogado, o primeiro tempo foi melhor que o segundo, é verdade. O Corinthians conseguiu ali criar suas oportunidades, teve essa bola na trave, o Palmeiras não chegou com perigo. Cara, o Vitor Roque simulando 4 pênaltis no primeiro tempo é incrível e não tem ganhado no cartão amarelo, né? Sendo que o Yuri foi expulso por ter simulado uma falta na lateral do campo lá no jogo da fase de grupos do Paulistão, né? Ou seja, inacreditável, né? A falta de critério da arbitragem brasileira como um todo é uma coisa maluca. Tudo bem o cara tentar ali simular um pênaltizinho e o juiz fazer uma vista grossa e deixar passar. Mas agora 4 vezes no primeiro tempo ainda, é um absurdo o juiz não dar um cartão amarelo nem, sei lá, nem que seja na última vez, na quarta vez. Tinha que ter saído desse cartão. Mas enfim, não saiu. A gente foi pro intervalo 0-0. O time jogou bem no primeiro tempo. Gostei da partida, apesar do Carrilho estar cansado. Hoje o nosso querido José Martins, que até foi expulso ali no final, deu um baita tabefe na cara do goleiro reserva do Palmeiras. Também não fez uma boa partida. Mas a gente compensou, mas o Ranieri, cara, compensou muito na marcação. Acho que um dos 3 melhores hoje do Corinthians foram... O Ranieri está nesses 3 melhores. Primeiro foi o Hugo, obviamente, fazer uma defesa espetacular nos pênaltis, garantiu o Corinthians vivo. E mesmo, e querendo ou não, cara, depois daquele pênalti, o Palmeiras deu uma leve morrida. Mesmo assim, conseguiu ficar com a posse de bola. Complicou ainda mais pra gente quando o Félix Torres foi expulso, sei lá, 3, 4 minutos depois do pênalti, né, numa jogada de jumento, numa jogada que já tinha acontecido 1 minuto antes. O Vitor Roque estava completamente sozinho dentro da área, ele vem receber a bola, porque obviamente no lateral não tem impedimento, então ele vem receber essa bola e, cara, ele, no primeiro lance ele tentou fazer a falta, não conseguiu, a bola saiu de novo na lateral, fizeram a mesma jogada e aí ele conseguiu fazer a falta e obviamente foi expulso com muita certeza, com muita justiça, né? E isso não tem o que reclamar do juiz, porque realmente, infelizmente pra gente, ele acertou nos cartões amarelos pro Ranieri, pro Félix Torres, os dois, que acabou resultando na expulsão dele. Enfim, e fora o pênalti absurdo que ele cometeu, cara, não existe fazer esse pênalti, Félix Torres, com todo respeito. A pessoa fala, não, mas ele fez esse pênalti, ainda bem que ele fez pênalti, né? Porque teve essa emoção aí do Hugo pegando um pênalti e foi muito mais da hora. Concordo, foi milhões de vezes mais da hora, mas precisava. Vocês precisavam ter feito isso com o meu coração. Precisava ter quase me levado a morrer ali.
sem cair sem vida, eu não ia aguentar a tamanha tristeza, gente, com todo respeito. E no jeito que tava ali, não sei se o Corinthians teria a força de buscar o empate. Provavelmente a gente ia ter que torcer muito para ir pros penais. Mas o Hugo tava lá, fez uma excelente defesa, uma baita defesa. A torcida, né, a arena explodiu, não literalmente, é claro, mas explodiu ali na comemoração e foi muito bonito de ver. Segundo tempo ali, aí saiu o Félix Torres, cara, aí começou esse sofrimento do cacete. O Palmeiras realmente ficou com mais a posse de bola, como já era esperado. Já tava com mais a posse de bola, mas a gente tinha algumas saídas no contra-ataque. A gente teve essas saídas depois no fim do jogo. Teve um gol que o Alberto perdeu ali, que tava cara a cara com o Everton. Se ele chutasse lá ali no canto, né, do Everton, fazia aquele 1-0 lá, aí a gente abria 2-0 no placar agregado e praticamente se sagrava campeão, né. Mas assim, mesmo ele perdendo esse gol, o que o nosso querido Memphis Depay fez nos últimos momentos é coisa de maluco, né? Muita gente fala, que saudade dos jogadores de antigamente, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 2000, quando os caras eram bad boy, que matava tempo, que fazia cera, que fazia gracinha, que comandava o jogo. Cara, e o que ele fez foi isso no final, né? Ele matou ali, desculpa, rapaziada, tomei o rouco mesmo, por que será, né? Mas enfim, na hora que o Hugo defendeu, deu uns 3 gritos altíssimos aqui, que só acho que todo mundo no condomínio acabou me escutando. E não tem jeito. É isso, aqui é Corinthians, cacete. Mas enfim. Então, o Memphis conseguiu matar. Eita, agora tá dando uma falhada legal, né, rapaziada? Perdão. Eu esqueci minha água aqui, inclusive. Mas enfim. Enfim. Ali o Memphis conseguiu matar uns 5, 6 minutos facilmente ali naquele canto, né, naquela bandeirinha de escanteio. Subiu em cima da bola, tem a foto dele, tem a imagem dele em cima da bola. Tem também conseguiu descolar uns 2, 3 laterais. Ele e o Mateuzinho tentando caneta, dando drible da vaca, passando pelo marcador muito fácil. Teve aquela briguinha lá que teve depois, justamente do Memphis ter subido em cima da bola, né? O Martins acabou expulso, mas graças a Deus o Martins já tinha sido substituído. Aí que eu acho que ele se soltou mesmo, tá ligado? Falou, putz, eu já saí daqui. Esses caras tão folgando, aí que eu vou lascar a mão. E lascou a mão e tá certo. Você é foda, Martins. Que mãozada, que tabefe, tá certo, tá certo. E aí o goleiro dos caras reserva também deu uma bica nele, acabou sendo expulso aí completamente, né? Tá certo, tabefe, também tá certo o juiz expulsar, gente. Não tem o que fazer. Aí não tinha nem como reclamar. Acho que ninguém reclamou nessa expulsão aí do Martins. Mas enfim, aí o Memphis conseguiu matar uns 5 minutos ali, cara. Isso é absurdo. Aí o juiz ainda deu mais 2 minutos praticamente, né? Fora o que ele já tinha dado, que eram os 10 mais os 6 que já tinham passado por conta de paralisação, cara, jogaram bomba em campo. Isso daí, cara, é burrice, gente. É burrice. Perdão, eu sei que a festa tava linda, tava um clima absurdo, praticamente o estádio todo com o sinalizador. Mas, cara, não existe isso, né? Não existe você tacar a bomba, seja em jogador rival ou seja em jogador adversário, principalmente dentro de campo, né? Porque aí isso prejudica muito. A gente viu, né? Por conta disso, ele acabou dando até mais uns 2 minutos de acréscimo. Não formalmente, né? Mas a gente viu que o jogo chegou ali depois do tempo de acréscimo e ainda rolou por mais um tempo. Porque foi justamente por causa disso, né? Tudo bem, faça a sua festa, torcedor, acenda o sinalizador, mas cuidado para não jogar em campo. Além de tudo, além de prejudicar o jogo, né, de não deixar o jogo acabar logo, o Corinthians pode perder mando de campo, pode acabar acontecendo uma coisa muito mais grave, né, que é ferir um jogador. Então não façam isso. A festa estava muito linda, porque, por exemplo, agora no Paulistão, não para o jogo mais com o sinalizador, o que tá certo. O time, né, a torcida do time que fizer isso só ganha uma multa, que é correto, né? E mesmo assim, tem discussão, né? Porque na Europa, não sei nem se dá multa, por exemplo. Na Europa, todo mundo acha lindo, né? Na Champions League, na Europa League, quando tem clássico na Sérvia, né? O Estrela Vermelha e o Partizan, as torcidas, o sinalizador dos dois lados, até em ginásio de basquete, os caras ligam o sinalizador lá na Sérvia, no clássico entre os dois times, e todo mundo acha bonito, né? Aqui no Brasil, a torcida liga sinalizador, aí todo mundo acha vagabundagem, acha crime, enfim. Tudo bem que realmente tacar dentro do campo é realmente sacanagem, é crime. Mas, cara, só acender o sinalizador, fazer a fumaça bonito do jeito que tava, realmente não tem nada de errado e, sinceramente, não pode ser criminalizado nunca, com todo respeito. Mas, enfim, aí acabou o juiz desses acréscimos, o Romero entrou, fez a jogadinha dele, deu aquela... Conseguiu cavar 2 faltas, né? Conseguiu cavar um cartão amarelo pro Everton ali. Enfim, o Romero é foda, gente. Ergueu a taça com muito merecimento ali ao lado do Hugo Souza também, né? O Hugo Souza é o capitão do time titular e o Romero o capitão do time como um todo, né?
Só que, obviamente, começou no banco, porque ele é um cara que tá sempre ali de opção de banco. E acabou. Foi muito legal acompanhar toda essa festa. Os jogadores emocionados, né? O Garro chorou, o Yuri Alberto chorou. E, cara, dá pra entender. Muita gente vai falar, putz, mas ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes ou só o Campeonato Paulista? Mas, gente, tem um projeto, né? O Garro é um cara super identificado que chegou no ano passado. A gente já viu como ele poderia ter saído, teve proposta milionária, se não me engano. O Hugo Souza até disse isso na entrevista depois do fim do jogo, quando ele foi eleito o craque da partida. Poderia ter saído, resolveu ficar para ser campeão no Corinthians. O Yuri Alberto, a mesma coisa. Teve várias propostas, né? Principalmente no final do ano passado, depois dele ser artilheiro do Brasileirão, artilheiro do Brasil, de clubes da Inglaterra, por exemplo, da Premier League, né, que querendo ou não é a liga de futebol mais assistida, mais acompanhada e mais desejada pelos jogadores no mundo inteiro, mas decidiu ficar para ser campeão do Corinthians. Dá para ver que eles estão felizes. Muita gente falando, o jogador tá infeliz, né? Informação que o Garro queria ter saído, mas não deixaram ele sair, por isso que ele tá jogando mal, tá infeliz. Hoje o Garro não foi muito bem também não, mas como eu disse, nota 10 para todo mundo, menos pro Félix Torres. Mas muita gente falando que ele tá infeliz e, cara, a gente viu hoje como o cara tá entregue ao clube, né? Ele chorar tendo um ano de clube é porque o cara tá entregue, gente, com todo respeito ali. Claro que você pode discordar, ter sua outra opinião, enfim. Mas isso mostra como o cara tá vinculado à torcida, vinculado ao clube, vinculado à comissão técnica. Bom trabalho, querendo ou não, do nosso Emiliano e Ramon Dias mais uma vez no jogo de hoje. Hoje, com certeza, ali na famosa retranquinha, naquela retranca. Foi muito bem, foi muito bom. Mas sempre gostoso ganhar um título assim na retranca, sofrendo e ainda por cima, em cima desses caras. É muito mais legal. Mas enfim. Aí a gente vê como todos os jogadores estavam entregues, né? A grande maioria comemorou muito, a grande maioria se emocionou. E, cara, torcedor comum também se emociona, querendo ou não. Pode ser só um título paulista, mas é um título paulista que pode significar muito para muita gente. Significou muito para esses jogadores, para o Alberto que está aí há 3, 4 anos praticamente, né? 3, 4 temporadas, acreditando nesse projeto do Corinthians. O time quase caiu 2 vezes, ele ajudou 2 vezes. Em 2022, infelizmente, bateu na trave Copa do Brasil, ele merecia muito, muitos daquele time mereciam muito, mas enfim, deu tudo certo agora, conseguiu conquistar esse Paulistão e tomara que conquiste mais títulos, né? Confesso que eu acabei chorando também no final do jogo. Meu pai acabou chorando também no final do jogo. Meu pai só chora geralmente nessas ocasiões, viu, rapaziada? É muito difícil ele chorar fora isso. Ele só chora quando o Corinthians acaba ganhando algum título, alguma coisa assim. Mas a gente se emociona porque cada um tem sua história, né? Infelizmente, vai fazer 2 anos em maio que eu acabei perdendo meu padrinho, meu tio. Ele era casado com a irmã da minha mãe, ou seja, ele era cunhado do meu pai, cunhado da minha mãe, meu padrinho, desde criança me acompanhava, desde criança também. Pô, era o cara mais torcedor do Corinthians que eu conheci, acho que até mais que o meu pai. Ele sei lá, a semana tinha 7 dias, acho que uns 6, 5 ele usava a camisa do Corinthians. Ele tinha muitas. Vocês acham que eu tenho muitas, né? Todo jogo aparece com uma diferente aqui praticamente. Eu tenho umas 10 por aí. Ele tinha, sei lá, umas 20. E era antiga, era nova, era de treino, era de jogo, era de pré-jogo, enfim, era todas, ele tinha todas. Infelizmente, ele faleceu muito cedo. Teve uma doença terminal muito, muito forte. Foi em 6 meses. E, cara, querendo ou não. Eita, a luz tá aí fraquejando um pouquinho. Não deu tempo nem de se despedir direito, a gente nem viu ele, nem deu tempo de se despedir, infelizmente. Ele acabou partindo muito cedo. Mas, cara, ele foi muito influente para eu ser o jornalista que eu estou cursando jornalismo hoje. Sempre falou para eu acreditar, né, fazer o que eu queria. Ele foi um dos caras que mais me incentivou a isso. Ele foi um dos caras que mais quis que eu seguisse essa carreira, sempre falava com muito, muito orgulho, sempre com muita velocidade que ia me ver, sei lá, na Globo, por exemplo. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. A luz tá piscando, rapaziada. Desculpa se ficar meio escuro às vezes. Queria me ver na Globo, me chamava de Tino Marcos, olha só. E, cara, né, infelizmente ele faleceu, não vai conseguir ver presencialmente, né? Quem sabe um dia eu estando nesse mesmo nível, né? Tomara que Deus quiser, mas com certeza eu sei que ele tá lá do céu me acompanhando. E assim que acabou o jogo, a gente acaba lembrando dessas histórias que acontecem, né? A gente acaba lembrando de quem a gente perdeu, de quem era muito Corinthians que nem a gente, que estava sempre torcendo com a gente, mas infelizmente não estava aqui para acompanhar esse título, né? Ele sofreu um pouquinho aí, né? Como eu disse, ele se foi em 2023. Em 2023 o Corinthians já estava meio nessa seca, né?
4 anos sem títulos, então ele sofreu um pouquinho, mas enfim, depois que ele partiu, o Corinthians, enfim, conseguiu ganhar esse título. Então esse título aí, esse vídeo, esse título dedicado a ele, meu padrinho, que está lá no céu agora, olhando por mim, olhando pelo Corinthians como um todo, né? Uma vez Corinthians, sempre Corinthians, rapaziada. Seja hoje, seja no último dia da sua vida, ou seja depois da vida. Você nasce Corinthians, você vive Corinthians, você morre Corinthians. E você comemora o título em qualquer canto que você tiver, com qualquer pessoa que você tiver. Esteja você com seus amigos, com sua família, até mesmo sozinho. Até mesmo num lugar bom, num lugar ruim. São momentos como esse que fazem tudo valer a pena. É claro que ainda o Corinthians vai perder alguns jogos esse ano, a gente vai passar uma raiva ainda, mas tomara que esse seja um ótimo recomeço para o clube. Que a gente volte não a ganhar tudo, porque realmente é muito difícil, né? Não estou pedindo aqui para o Corinthians ganhar Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas dá para competir, dá para beliscar mais uma tacinha assim, quem sabe. Acho que o time é capaz, não acho que o time é perfeito, como eu disse, precisa de contratações, precisa de mais jogadores, principalmente na defesa. Mas eu acho que no geral a gente está no caminho certo. Temos um rumo depois de algum tempo, né? Com o Ramon Dias. Ele é muito teimoso, ele comete muitos erros, vai cometer muitos erros ainda, talvez custe eliminação, mas eu acredito que ele pode fazer um bom trabalho sim aí, colocar pelo menos o Corinthians numa Libertadores direto pro ano que vem. Como eu disse, quem sabe beliscar uma taça. E é isso, rapaziada. Corinthians campeão, 1-0 lá na casa do Palmeiras, 0-0 na nossa casa, num jogo com 1 a menos, com defesa de pênalti, com festa da torcida, com rojão em campo. Enfim, tiramos esse peso das costas, tivemos essa pequena redenção, é claro, né? Não vamos ficar eternamente agarrados a esse título paulista, mas se Deus quiser, se São Jorge quiser, vai servir sim de pontapé para mais uma boa fase do Corinthians que a gente viveu na década passada, né? Tomara. Estamos aqui torcendo, sempre estaremos aqui torcendo como estávamos hoje, como estávamos quando o time estava na zona de rebaixamento do ano passado, como estávamos lá no Japão em 2012, como estávamos também juntos na Série B em 2008. E é isso, rapaziada. Porque o Corinthians é essa parada aí, tá ligado? O Corinthians não é brincadeira, o Corinthians é uma entidade. É um clube que é uma entidade e em dias como esses nós somos somente avatares dessa identidade, né? Não somos nós mesmos. O Corinthians toma totalmente o nosso coração, a nossa alma e faz a gente chorar, faz a gente rir, faz a gente xingar, ficar bravo, ficar feliz, independente do resultado, independente de tudo que acontece, viu, minha rapaziada? É isso. Domingo estaremos de volta, porque já começa o Brasileirão, já tem primeira rodada, jogo dificílimo lá na Bahia contra o Bahia. Então não espere aí, quem sabe, uma vitória. Se vencer, ótimo, maravilhoso. Mas eu, sinceramente, tô esperando aí, quem sabe, um tropecinho, mas que dê para recuperar na próxima rodada, né? Segunda rodada. E também tem Sul-Americano no meio de semana, mas eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo, porque provavelmente eu acho que é no horário da minha aula, né? Eu estudo de noite na faculdade. Então eu acho que eu não vou conseguir fazer o vídeo sobre o Sul-Americano, mas sobre o Brasileirão teremos sim no próximo domingo. Esse vídeo vai sair 1h30 da manhã, provavelmente, quase 2 horas, mas conto com a sua audiência, conto com a sua presença. É isso, meus amigos, minhas amigas, meus torcedores do Corinthians, enfim, campeões. 6 anos depois, tirando esse peso, vamos dormir uma noite feliz, uma noite tranquila. Voltamos a ser felizes, né, minha rapaziada? Feliz de verdade, né? Feliz com o caneco, com a taça, que é o que importa. É isso, rapaziada. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos. E a gente se vê no próximo vídeo, viu, minha rapaziada? Beijo, beijo, beijo. Amo todos. E vai, Corinthians, cacete, é campeão!